nós colocamos para essa reflexão: na angústia, clame ao Senhor. Na angústia, clame ao Senhor. E eu vou pedir para você abrir em alguns textos bíblicos, mas Deus tocou no meu coração trazer algumas mensagens baseadas nos Salmos de Davi, quando ele estava enfrentando calamidades, quando ele estava muito angustiado. E Deus colocou no meu coração, em virtude do panorama que nos cerca nos dias de hoje, de ver tantas pessoas angustiadas e por várias razões, doença, escassez de recursos, perdas e às vezes irreparáveis. E a angústia, ela atinge a todos, não é? Não há quem seja isento. Atinge de pastores a zeladores. E eu quero trazer algumas mensagens para a gente refletir com base na experiência de Davi. Porque esses salmos que eu estarei mencionando são salmos feitos por Davi. E foram salmos feitos, amados, num tempo muito difícil na vida dele. Por esta razão é que nós estaremos usando esse personagem bíblico como exemplo. Davi sempre foi temente a Deus. E a gente acha, tem a ilusão, que sendo temente a Deus, a gente está livre dos problemas. Não. A enchente que atinge a casa do não crente, atinge a casa do crente. A diferença, sabe qual é? Como você enfrenta as calamidades. Como crente, como você enfrenta? Porque o que não tem o temor do Senhor se desespera, se escandaliza com Deus, acha até que Deus não existe. Onde está Deus nesse momento de crise? Mas o problema está em nós, não em Deus. Porque essa pergunta você podia fazer assim: onde estava Deus quando Jesus estava sendo chicoteado, pregado na cruz, zombado? Onde estava Deus? No mesmo lugar que ele está hoje. No mesmo lugar que ele está hoje. Onde estava Deus quando João Batista, preso, foi sentenciado à morte, sendo decapitado? Onde estava Deus? No mesmo lugar que ele está sempre. Aliás, Jesus disse de João Batista que nunca houve um homem como João Batista. Nunca houve um profeta como João Batista. Mas ele diz que o menor entre nós será maior do que ele no reino dos céus. Desde que a gente tenha a mesma postura de confiança. Porque João Batista morreu e Deus o permitiu, porque ele tinha cumprido a missão dele. E às vezes a gente acha que o que importa é viver. Mas para aqueles que têm o temor do Senhor de verdade, o que importa é cumprir o propósito de Deus na sua vida. Amém ou não? É cumprir o propósito de Deus. E estes homens cumpriram o propósito do Senhor. Davi
já tinha sido, inclusive, ungido para ser rei de Israel. Mas quando Saul percebeu que Davi o ameaçava no reino, mesmo Davi sendo um homem de Deus, Saul não mediu esforços para persegui-lo a fim de acabar com a vida dele. E este primeiro salmo que nós vamos ler, ele está aqui no capítulo 57. Capítulo 57, nós vamos ver este salmo de Davi, feito por ele no meio de uma tremenda crise. E quando eu estava lendo este salmo, eu fiquei me perguntando assim: como que um homem perseguido, e ele foge, inclusive, para as montanhas, como um homem como Davi, que a razão da perseguição foi o fato de Saul ouvir das pessoas que cantavam dizendo: Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. Você já viu que muitas pessoas se entristecem com o sucesso do outro? Quando Saul ouviu aquela exaltação de Davi, porque Davi já tinha uma função importante no reino, já era chefe de exército, e ele tinha êxito nas batalhas. Então o povo reconhece que Deus estava com Davi e diz: Davi venceu 10 milhares, Saul milhares. Ô irmãos, eu fico às vezes pensando como as pessoas têm o coração ruim. E às vezes as pessoas até projetam para o outro a maldade que elas têm no próprio coração. Você não sabe a alegria que eu tenho no meu coração de ver as nossas igrejas satélites crescendo, batizando. Foi Deus que plantou isso no meu coração. E aí eu ouvi de alguém que disse assim: o senhor deve morrer de ciúme, né, pastor, de ver a igreja tal. Eu falei: você olha para mim. Você acha que eu não tenho ciúme da minha mulher, filho, vou ter ciúme de homem que está realizando um trabalho que eu confiei a ele? Você não sabe da alegria que vem para o meu coração. Tristeza é eu ver uma igreja que eu abri morrendo. Mas as pessoas projetam aquilo que está no coração delas. E você vê Saul, o que ele devia de fazer? Se alegrar de ver Davi tendo êxito e as pessoas exaltando. Pastor Vitor está à frente da juventude. Eu vou me alegrar porque os jovens não querem saber de nada e estão saindo. Eu vou me alegrar se ver a igreja lotada de jovens adorando o nome do Senhor. Esse é o espírito de Saul, quando você olha para o sucesso do outro e fica triste. A obra é uma só. A obra é uma só. E, lamentavelmente, Saul se encheu de fúria. Aliás, tem um livro muito bom, que eu já li várias vezes,
sobre a história dos 3 reis de Israel. A história dos 3 reis, os principais reis. Saul, Davi e Salomão. E a gente vê que Saul, ele caiu na sua própria armadilha. E quando eu vejo Davi, meus amados, Deus disse que chamou Davi porque ele olhou o coração de Davi e viu que Davi tinha um coração segundo o coração do próprio Deus. E eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse Salmo 57, como que alguém, num tempo em que a escrita ainda estava surgindo, que é computador igual a gente tem hoje, não. Que inteligência artificial para escrever para você, não. Eu fiquei imaginando, ele está escondido, fugindo de Saul, nesse caso aqui, na caverna de Adulão. Eles se refugiavam nas cavernas, aquela caverna umedecida, rústica, onde geralmente os pastores dos rebanhos, num momento de tempestade, eles recolhiam as suas ovelhas àquelas cavernas. E Davi está refugiado ali, fugindo de Saul. E você percebe, ele não levou ninguém do reino com ele, ele fugiu sozinho. Ele fugiu sozinho. E isso dá-nos uma lição. Mesmo sendo injustiçado, a pessoa não pode querer fazer grupinho para levar e formar outra igreja, como lamentavelmente é o que mais acontece no meio evangélico. Davi nos dá essa lição, Saul sozinho. E ele se refugia ali na caverna de Adulão. E Saul chega para prendê-lo com 3.000 soldados do seu exército. Um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus, que para Saul era uma grande ameaça, porque Saul perdeu a visão do propósito que Deus tinha para a vida dele. E pensou só no seu poder, no seu reino. Ele se refugiou ali. E como disse, num tempo em que precisavam exercitar muito mais a memória do que nos dias de hoje, porque a comunicação era oral. Muitas pessoas às vezes até fazem esse tipo de pergunta, não é? Como que o livro de Gênesis foi escrito? Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros do Velho Testamento de uma forma geral, se nem escrita havia, porque a escrita de fato veio a surgir há 3.000 anos, 3.500 anos, eles tinham que guardar na memória. E Davi, que era músico, e músico de excelência, ali no seu sofrimento, ele começa a cantar em adoração ao nome do Senhor. Ele compõe canções, que depois os judeus vão cantar nas suas sinagogas, nas suas festas, nos seus rituais religiosos. E aí eu entro no texto bíblico. Quando Davi diz no Salmo 57, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Ele estava fugitivo, escondido numa caverna, mas ele diz, a caverna só me recolhe, mas só o Senhor é o meu refúgio verdadeiro, que pode impedir que todo mal se abata contra mim. O Senhor é misericordioso.
O homem não é misericordioso, é isso que ele está dizendo. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Ele usa o simbolismo das asas de uma águia, que protege os seus filhotes debaixo das suas asas nos momentos de dor, de crise. Aliás, esta ideia de refúgio debaixo das asas, ela é muito utilizada na Bíblia, a ponto de Jesus, quando chega em Jerusalém, e os judeus que o recusavam aceitá-lo como Messias, e ele chega, e lá no alto ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis agasalhar-vos como a galinha agasalha os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Então Davi está dizendo: o Senhor vai me recolher debaixo das suas asas, eu vou me sentir seguro, porque Ele vai me proteger. É isso que Ele está dizendo para nós. Na hora da crise, na hora da dor, na hora da calamidade, aquele ou aquela que verdadeiramente teme ao Senhor, não vai buscar refúgio em exércitos inimigos para vencer aquele que o persegue, como Davi não fez. Vai buscar o refúgio no Senhor. Vai buscar o refúgio no Senhor. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que, para comigo, cumpre o seu propósito. Na hora da dor, amado, se refugie em Deus. Clame a Deus. Busque a Deus em oração. Porque o próprio Davi vai dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É Ele que diz: pelo que não temerei o que possa me fazer o homem mau. Deus é o meu refúgio. Salmo 46. Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. E no Salmo 91, tão conhecido, o que ele vai dizer? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A gente tem que ter confiança absoluta no poder de Deus. É Ele que nos livra dos males desta vida. A sombra do Onipotente, como se as asas do Senhor estivessem nos cobrindo. Nos momentos de dor, nos momentos de aflição. Essa experiência de Davi na caverna, meus irmãos, é uma grande lição para nós. Inclusive, eu queria, se você puder, lá no 1 Samuel, no capítulo 22, olha o que vai nos dizer o versículo 1. 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. O livro de Samuel mostra-nos a perseguição que ele estava sofrendo, sua dor, a sua aflição.
Mas eu continuo no Salmo 57, e a partir do verso 4 vai dizer: estou em meio a leões, ávidos para me devorar. Era o exército de Saul. Estou sendo perseguido. Leões, feras, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Você imagina isso? Se sozinho, num deserto, uma caverna, um exército te perseguindo. Mas essa é a diferença da pessoa que é temente a Deus. Você pode estar sozinho por não ter outras pessoas ao teu lado, mas se você teme a Deus, você pode ver um exército celestial à tua volta, te protegendo e te cobrindo, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa é a grande diferença. Quando a gente confia em Deus, se confiamos em Deus, não temos que temer aquilo que possa nos fazer o homem mau. Não temos que temer. Estou em meio a leões, ávidos para me massacrarem. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Reconhece a autoridade, a grandeza de Deus, ser exaltado. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Como eu disse no início, qualquer um de nós fica abatido. No meio da dor, no meio da aflição. Acorde, minha alma. Acorde, harpa e lira. Vou despertar a alvorada. E se acordar para ele não vou deixar minha lira de lado, não vou deixar os meus louvores de lado. Eu te louvarei, verso 9, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, ninguém vai me calar, eu não vou deixar de exaltar o nome do meu Deus, do meu Senhor. Essa tem que ser a nossa atitude. Não é ficar aborrecidinho com Deus, aborrecido com a igreja, aborrecido com o pastor. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Ele não perdeu a confiança em Deus em momento algum. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. É interessante, eu não vou entrar, mas o Salmo 58 é uma continuação do Salmo 57. Só que ele começa a colocar os erros das pessoas que são más, das pessoas que não têm o temor do Senhor. Ele começa a apontar os erros daqueles que não têm o temor do Senhor. Lamentavelmente, a gente vive cercado de pessoas que não têm o temor do Senhor. Mas independente da sua dor, da sua aflição, da calamidade que você enfrenta, meu amado, não perca a tua fé, não perca a tua confiança. Exalte a Deus mesmo nos momentos mais difíceis da tua vida. Quero terminar, mas há uma canção do Kleber Lucas. Tem nada a ver com o Kleber Lucas de hoje, mas quando ele fez essa canção, ele fez baseada nessa história. E ele diz assim: meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Pode cantar. Eu continuo olhando para ti,
pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças para continuar, guardando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Na hora da dor, clame ao Senhor, porque Jesus é maravilhoso. Ele sempre está com as mãos estendidas para nós. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, e que a gente possa aprender com Davi como enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. Eu vou continuar